Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso podcast da nossa querida FABAPAR. Que alegria ter você aqui com a gente, mais uma semana. E como eu digo sempre, se tem sido relevante para você, se tem abençoado a sua vida, não deixa de compartilhar o que você tem ouvido aqui e ativar aí o sininho, as notificações, para que toda semana você seja lembrado e não esqueça de estar junto com a gente no nosso podcast. Para o nosso tempo juntos aqui de hoje, quero pedir pro Elder se apresentar e explicar um pouquinho o porquê de a gente ter ele para falar dessa temática que você já leu aí no título. Se você clicou é porque você ficou curioso para saber o que está escrito aí no título. Você não vai descobrir agora sobre o que vamos falar, você já sabe, mas eu quero pedir pro Elder se apresentar um pouquinho. Tá joia, Thiago. É um privilégio, de novo, partilhar contigo desse tempo aqui no podcast da FABAPAR. Tem sido uma caminhada bem legal até com a FABAPAR e vendo o que Deus tem feito aí por meio de vocês é sempre empolgante, né? Eu sou chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil, também atuo como professor aqui no SBPV, Seminário Bíblico Palavra da Vida, e em vários outros lugares. E a minha formação acadêmica, em termos teológicos, ela é muito focada na teologia bíblica e na exposição. Então, desde os meus primeiros anos de estudo da Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia não apenas como uma abstração teológica, né, o estudo como uma abstração teológica, mas pensando sempre na exposição dela, na edificação da igreja, na cooperação para o entendimento e a prática da palavra de Deus pelo povo de Deus onde quer que esteja, né? E a minha própria trajetória ministerial com igreja, seminário, acampamentos, né? A Palavra da Vida Paraná tem sido um baita privilégio também de poder ensinar desde crianças, adolescentes, jovens e por aí vai, me fez pensar muito que a palavra de Deus ela precisa ser não apenas entendida, senão também corretamente aplicada por diversas pessoas distintas, em contextos, realidades distintas, né? Aí é um privilégio que eu acho que eu tenho, Thiago, eu sei que você tem também, né, de transitar em muitos lugares com vários públicos diferentes, e você então tem que pensar nessa relevância e aplicabilidade bíblica a partir do mesmo texto, só que para públicos completamente distintos, né? É aquilo, a Bíblia ela não muda para o público, mas a maneira como eu aplico a Bíblia na minha vida muda de acordo com a minha condição, minha idade, minha circunstância de vida, né? Então, assim, é por causa dessa experiência ministerial e por causa desse foco na relação da teologia bíblica com a exposição, pensar na aplicação tem sido um desafio muito grande para mim e, ao mesmo tempo, um foco de estudo e de ensino por onde eu passo. Muito obrigado, Elder, por estar aqui com a gente. E certamente vão vir mais alguns aí. Eu sempre esqueço, já estamos em 3 minutos e 35 segundos de podcast e eu esqueço, eu sou o Thiago Vercelino, quem tem tido o privilégio de caminhar com vocês aí. Mas, Elder, você falou sobre essa questão da aplicação e talvez até passar por uma definição do que é pregação expositiva, alguma coisa assim, até essa relação do que nós enxergamos na Bíblia e como falar sobre isso, mas é uma crítica comum a pregadores expositivos a ausência da aplicação. E
acaba se associando muito mais, e até a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, que não é uma defesa de uma e a demonização da outra, né? Mas é muito mais comum falar-se que as pregações temáticas são muito mais recheadas de aplicações. Agora, como tentar sair desse cenário que já há alguns anos, e até coloca um pouquinho de culpa nas nossas escolas teológicas de modo geral, né? Faculdades e tudo mais, seminários, que talvez corroborem para crescer esse cenário de que a pregação expositiva ela acaba sendo um pouco mais pobre na aplicação e a pregação temática acaba sendo mais recheada de aplicação e vamos lá e faz aquilo, corre lá e vem para cá. Como tentar desfazer um pouquinho desse cenário? Joia. Tiago, acho que essa tensão ela é real e eu diria por uma questão muito simples. Normalmente a pregação temática ela tem uma ideia específica a ser comunicada para um grupo de pessoas. Então, quando alguém tem essa ideia e vai para a Bíblia buscar o texto que vai subsidiar a sua ideia, ela já está pensando onde ela quer chegar. Então, até a escolha dos textos já tem em vista o roteiro que ela quer construir para chegar no ponto X. Muitas vezes, na pregação expositiva, quando você está seguindo uma abordagem sequenciada do texto bíblico, né? Por exemplo, você começou em 1 Coríntios 1 e você só vai parar depois de X semanas, quando chegar em 1 Coríntios 16. Por mais que conheçamos 1 Coríntios, já tenhamos lido várias vezes, parece que cada parágrafo, cada capítulo, traz desafios, perspectivas, temas que não estavam tão previstos naquele momento. E nós vamos pensar na aplicação do texto depois que lidamos com o texto. Diferentemente da temática, que você já tem uma ideia de onde você quer chegar e você vai atrás dos textos que te levaram até lá. Então assim, essa percepção ela é real, né? Dessa ênfase muito grande no conteúdo da exposição, no texto bíblico, né, na pregação expositiva, explicar as palavras, os versos, a gramática, e na pregação temática você já tem um ponto que você quer defender e levar pessoas a pensarem igualmente, né? E aí a gente pode até tratar um pouquinho dessa relação da pregação expositiva com um contexto de hermenêutica, de teologia bíblica, né? Porque a gente pode até brincar que nos casos que de fato acontecem essa pobreza de aplicação de uma pregação expositiva, às vezes se dá muitas vezes por preguiça do pregador. Porque ele gastou tanto tempo se dedicando ao estudo de palavras específicas, de contexto, de encontrar o real significado daquele texto, e ele acabou assim, aplicação, o que vier na cabeça na hora, Deus vai suprir. Agora, a pessoa que está pensando no tema, ele já está enxergando, puxa, aconteceu isso essa semana, eu vi fulano da minha igreja naquela circunstância, o cenário de momento que nós estamos vivendo, né? Dá o exemplo do momento que estamos gravando esse episódio, né? O cenário político está rolando, então eu tenho que aplicar em como lidar com o voto e tudo mais. Então, ele já está com as ideias de aplicação e talvez ele possa ter preguiça de estudar o texto, né? Não que isso realmente aconteça, mas ele pode até ter preguiça de estudar tudo, porque ele gastou muito tempo elaborando aquela fabulosa apresentação de uma mensagem, né? Sim. Verdade, Thiago. Não, eu vou falar até por mim, né? Eu gosto muito de estudar o texto. A gramática, a sintaxe, a teologia do texto, a relação de um parágrafo com o livro todo, com a escritura, tal, né? Eu acho essa tarefa empolgante, sensacional. E a percepção que você teve é real. Às vezes, se eu não me planejar, se eu não me organizar, a aplicação vai ser quase que um acidente. Ou como alguns pregadores fazem, às vezes, Tiago, lá no final eles dão uma ou duas ideias de aplicação, ou às vezes terminam, né, o sermão dizendo que Deus aplique essa mensagem no coração de vocês, né? Eu conheço até gente, Tiago, que acredita
que quem aplica o texto na vida da pessoa é o Espírito Santo. A gente explica. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Eu abri, aí como vai ser um pouquinho de crítica aqui, não vou citar muito a fonte, mas eu abri inclusive um artigo para dar aquela coladinha, que o autor vai dizer o seguinte, que estudando a palavra aplicação na Bíblia, né, aparece as palavras que foi traduzida por aplicar, né, a ordem de aplicar, não se refere muito ao trabalho do pregador. E nem muitas vezes ao trabalho, eu tô citando o que está escrito aqui, e nem ao trabalho do Espírito Santo, mas ao trabalho de quem ouve a palavra. Né? Vamos aproveitar que a gente está conversando aí com um exegeta, um amante, tem um pouquinho de fundamento isso, a gente pode traduzir como uma isenção de necessidade da aplicação porque é a função de quem está ouvindo e não de quem está pregando ou do próprio Espírito Santo? Joia. Tiago, eu vou colocar 3 conceitos aqui e aí a gente pode até desenvolver no bate-papo aí. Primeiro, realmente, quem põe em prática na minha vida, vamos supor que a aplicação seja orar por alguém. Você não pode orar no meu lugar, o pregador não pode orar no meu lugar e o Espírito Santo não vai orar no meu lugar. Quem vai orar sou eu. Então, em termos finais práticos, quem aplica a Bíblia, quem a põe em prática, quem a executa, sou eu, ouvinte. Tá bom? Sempre de acordo com a palavra de Deus, pela ministração do Espírito que considera o expositor. Digamos assim, você tem aí pelo menos 4 personagens envolvidos em toda a pregação, né? O texto bíblico que é pregado, o pregador que o expõe, o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, né? A espada do Espírito, que ministra aos nossos corações, e nós que a ouvimos, a praticamos e por aí vai. Então esse é o primeiro conceito, né? Do aplicar em si, pôr em prática. Mas ainda assim, eu distingo, Tiago, o conceito de aplicações em 2 âmbitos. O âmbito que eu quero chamar de pístico, pistis, do grego, né? Fé, que é o âmbito das convicções, é o âmbito das minhas crenças. Com isso eu quero tirar um pouco aquele aspecto pragmático da aplicação bíblica, que aplicar quer dizer orar, amar, ajudar o próximo. Sabe aquele... interativos. Não. Existem textos bíblicos que não me levarão a nenhuma prática, senão predominantemente convicções que eu devo ter, né? Conhecimentos que eu devo ter, dos quais eu partirei para qualquer prática que venha lá na frente. Eu sei que crer é uma prática, mas nós normalmente pensamos em aplicação muito mais em termos instrumentais, pragmáticos, um fazer palpável, mensurável, visível, do que talvez no âmbito das convicções, tá? Então, eu distingo a aplicação pística da aplicação, então, prática. Pode parecer redundante, mas para mim não é. O que eu estou pensando em aplicação prática? São aquelas oportunidades que eu tenho de obedecer à palavra de Deus, executando uma determinada verdade bíblica de forma pessoal, mensurável, objetiva, né? Materializada em alguma ação externa, interna e externa, né? Claro, então eu estou convicto disso, então eu pratico isso. Esse é o segundo conceito que eu trabalho. E o terceiro conceito é o da implicação. Eu entendo que há uma tarefa ou uma etapa anterior à aplicação que, se eu, como pregador, não ajudar o ouvinte a entender em que medida ou de que forma o texto bíblico está conectado à sua vida presente, por mais sugestões aplicativas que eu dê, ele não saberá como praticar em sua vida, porque ele vê o texto bíblico como algo muito distante. Tipo, tá, o que Davi e Golias tem a ver com a minha vida? O normal vai ser talvez o que a gente pensar,
quais são os Golias da minha vida, né? Mas esse não é o ponto de contato de Samuel, do texto de Samuel, com a nossa vida hoje. Então, para mim, essas três ideias, né? Quem são os personagens envolvidos na exposição e prática do texto, esses dois âmbitos da aplicação, o âmbito pístico das convicções e crenças e um âmbito mais pragmático, aplicativo, e o terceiro conceito da implicação me ajudam a entender o que eu como pregador tenho que fazer, o que o Espírito Santo vai fazer e o que o ouvinte deve fazer, né? Agora, uma característica da aplicação de um texto bíblico passa pelo fato de que vamos lá, estamos pregando e daí aparece o tal do imperativo, né? Perdoe. Só que eu aplicar perdoe assim, perdoe a esposa, perdoe os filhos, perdoe o colega de trabalho, peça perdão e tudo mais, vem de um processo de convencimento, porque senão essa aplicação ela se torna uma aplicação infrutífera. Beleza, ele me pediu para fazer algo, eu nem acredito nesse algo que ele pediu para fazer, que talvez seja uma ideia de dúvida. Você acha que isso também é trabalho do pregador expositivo, né? Você disse que quais são os Golias, isso não tem nada a ver com a minha vida, não era a intenção do texto de Samuel. Mas eu não acredito em você. Eu acho que eu tenho que ver os Golias da minha vida. Esse processo dessa dúvida para a aplicação de uma pregação expositiva não ser vazia. Faz parte do processo de pregação expositiva esse convencimento, né? Porque a gente vai falar, o convencimento vem do Espírito Santo e tudo mais, a gente tem que entender que tem muito a ver com questão de salvação também e tudo mais. Como que a gente vê essa relação da aplicação, só que desse convencimento do... Legal. Por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo, tanto em 1 Timóteo 4, quanto posteriormente em 2 Timóteo 4. Ele fala, ordena, ensina, exorta, né? Expõe estas coisas, porque assim você salva sua própria vida, no sentido de preservar, como a dos seus ouvintes, né? Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, né? Repreende, exorta, corrige. Para mim, são todos verbos, Tiago, de muita incisividade, né? Você é muito incisivo naquilo que você faz, né? Não é assim, olha gente, eu tenho algumas ideias aqui que eu queria compartilhar, vê aí se serve para você. Não faz sentido, né? A gente está lidando com a palavra viva do Deus eterno, que é a única capaz de mudar mentes e corações, né? Como o autor de Hebreus capítulo 4 fala, é nela que temos o testemunho de Cristo, por quem sabemos da nossa vida em Jesus, como viver de modo digno do Evangelho. Então, eu diria que tem que haver essa abordagem mais incisiva, né? Quase que apologética daquilo que a gente está pregando. Né? Eu estava conversando com um pastor, colega, recentemente, e quando o pai dele era pastor também, e ele estava testemunhando para mim que quando o pai dele estava muito perto da morte e estava passando o ministério para o seu filho, o filho perguntou, né, que é esse colega meu, pai, o que você gostaria de me dizer sobre o pastoreio da igreja, a pregação bíblica, né? Tipo assim, sabe aquele momento, né? Quais são os seus últimos conselhos para mim antes de partir? E ele disse que o pai dele falou o seguinte, filho, esteja muito convicto do que você prega, porque se você não está convicto, você certamente transferirá dúvida e incerteza para a tua audiência, e você não pode esperar que ela acredite naquilo que nem você acredita. Né? Achei interessante isso daí, né? E ele falou, Helder, foi o único conselho que meu pai me deu sobre pastoreio e ensino da Bíblia. Pregue com convicção. Né? Então eu vejo, Tiago, que essa convicção e entender que eu estou ali para ajudar pessoas a crerem na verdade de Deus,
a defender a verdade de Deus, né? Agora, isso advoga um pouquinho... Bom, agora preciso colocar aqui a minha opinião, tá? Na minha opinião, isso advoga um pouquinho em prol da exposição bíblica, da pregação expositiva, pelo fato de gastarmos tanto tempo no estudo, naquilo que realmente o texto quer dizer, ao ponto de nós não advogarmos esse convencimento à nossa performance, mas advogarmos esse convencimento ao próprio texto bíblico, né? Porque senão a gente vai ficar performando e convencendo pessoas das nossas próprias intenções. E daí não tem como, né? Perfeito. Não, sabe o que é interessante, o Tiago? Tem muita gente que acha que a credulidade de alguém naquilo que falamos está no quão alto falamos aquilo, no quão persuasivos somos na lógica do nosso argumento e não tanto na autoridade do texto ou do ministério do Espírito. Isso não quer dizer que eu possa falar de qualquer jeito, pregar de qualquer jeito e pouco importa se faz sentido ou não o que eu falo. Às vezes pessoas interpretam mal aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 2, né? Quando eu fui ter com vocês, não fui com palavras de sabedoria, mas fui no poder do Espírito. Como se Paulo tivesse sido completamente irracional no jeito que ele pregou o evangelho aos coríntios. Não, essa não é a ideia. O que ele está expondo é: eu não deixei de pregar a loucura da cruz, suavizando o escândalo da cruz para que fosse mais aceitável para vocês. Então, assim, tem gente que, como você falou, acha que a aceitação de uma mensagem está ou se dá por causa da habilidade retórica de quem fala. Não, a habilidade retórica é importante, porque você fala para ser entendido. Você fala para comunicar sentido. Não ser habilidoso nisso, você está atrapalhando, né? Eu acredito, Tiago, a palavra eterna do Deus eterno cumprirá os efeitos no tempo que Deus determinou. Qual é o nosso trabalho? Não atrapalhar, né? E como é que eu posso atrapalhar? Cara, sendo completamente descabeçado naquilo que eu falo, no jeito que eu falo, sabe, adoto uma terminologia, uma abordagem, um tom que não ajuda pessoas a refletirem na palavra de Deus. Aí eu estou atrapalhando. Não que Deus não possa converter, transformar. Aquilo que ele vai fazer, ele certamente fará. Mas eu também tenho a minha responsabilidade, né? Então eu diria que é essa tensão mesmo, né? Convencimento se dá por causa da autoridade bíblica e o ministério do Espírito. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ser habilidoso em como eu comunico essas verdades. Habilidoso e convicto, né? É interessante como fica latente essa questão do equilíbrio na hora de lidar com as coisas de Deus, o agir de Deus, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, né? Longe de mim levar esse papo para uma discussão teológica, mas esse equilíbrio é muito importante. Nós sabemos tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, mas sabemos também que temos nossa responsabilidade, inclusive na pregação e na aplicação, né? Agora, você acha que existem dicas diferentes ou processos diferentes na hora de desenvolver a aplicação em um sermão expositivo ou em qualquer outro tipo de sermão? Ou você acha que os processos são semelhantes, mesmo em sermões de tipos diferentes? Joia. Tiago, eu acho que existem... eu diria que talvez um processo deveria ser semelhante, mas não quer dizer que cada pregador não tenha certa liberdade de pensar mais pessoalmente como ele conduz esse processo. Exemplo. Deixa eu pegar uma ideia aqui, né? 2 Timóteo 3, Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Ou seja, ela exorta, ela educa, ela instrui com o propósito de me transformar à imagem de Jesus, me tornar útil. Ou seja,
Então, não adianta só eu ficar no âmbito das convicções. Eu tenho que ter aspectos práticos, né, instrumentais aí na minha vida. Agora, me parece que pessoas diferentes, de tradições diferentes, de escolas homiléticas diferentes, conduzirão a essa aplicação suas mensagens de forma diferente. Tem gente que coloca o texto bíblico de um lado e a vida do seu ouvinte do outro, e traça uma linha reta. Se Abraão fez isso, eu tenho que fazer isso. Outros vão ter uma abordagem, eu vou chamá-la aqui de cristocêntrica simplória. Tá? O que eu quero dizer com cristocêntrica simplória? É tentar ver Jesus e a vida cristã em todo e qualquer texto bíblico, mesmo que não esteja lá, e forçar a barra na minha vida cristã, coisas que talvez não digam respeito à minha vida cristã. Tá? Existem textos bíblicos... Para quem está ouvindo a gente, né, inclusive um chamariz, muitas vezes, da educação, da pregação expositiva, falar sobre o cristocentrismo da exposição do texto bíblico, né? Em vários lugares que se ensina a pregação expositiva, é comum se dizer que precisa ser uma pregação cristocêntrica, né? Parece que é um ponto da matéria, uma pregação cristocêntrica, mas como você está dizendo, não necessariamente Cristo está presente em todos os parágrafos bíblicos. Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode até conversar um pouquinho mais, Thiago, que algo é cristocêntrico, não porque tenha Jesus naquele texto, mas porque sem a perspectiva da obra de Cristo e da minha nova vida em Cristo, eu não seria capaz de entender aqueles desafios ou mesmo de convertê-los em atitudes na minha vida. Então, eu passo a entender o texto a partir da minha realidade em Cristo, não porque eu vou ver Jesus em cada texto, né? Esse cristocentrismo irrefletido é que faz com que gente procure Jesus na lã de Gideão, nos muros que Neemias está reconstruindo, entendeu? Né? Eu defendo a ideia do Cristo como sentido orgânico ao longo de todas as Escrituras, mas não de achar Jesus em cada vírgula. Né? Mas essa é uma abordagem. Né? A outra abordagem que eu vejo, Tiago, é da generalização. Como? Ache um princípio eterno geral e que as pessoas o pratiquem. E aí é que a gente fica naquelas aplicações, né? Amar mais, ajudar o próximo, pedir perdão, ser generoso, sabe? Parece que todo texto bíblico diz as mesmas coisas, né? Não, naturalmente, Tiago, vai levar a isso. Naturalmente, por quê? Porque você tem o Timothy Keller fala isso, né? Todos nós temos uma listinha de categorias de aplicações e até inconscientemente faremos com que todo texto bíblico tenha aquelas categorias. Só que nem todo texto tem, então você vai ter que ser generalista, né? Isso é um problema, né? A outra abordagem que eu vejo, eu quero chamar aqui, Tiago, de principialização ou dogmatização do texto bíblico, né? É uma visão bem pragmática do texto. Todo texto tem que ter 2, 3, 5, 10, 50 aplicações. Né? Então, procura-se um princípio eterno e aí eu vou pensar o que eu tenho que fazer diante daquilo. E como eu falei, nem todo texto bíblico tem necessariamente uma aplicação dessa natureza. Tem muito texto bíblico, Tiago, que quando eu leio, ao final da leitura, eu digo, Deus, muito obrigado por conhecer um pouquinho mais da história do teu povo, o que o Senhor está fazendo na história, o teu caráter. Eu não preciso sair daquele momento com um checklist de 3 atitudes que eu tenho que praticar. Né? A gente vive, lamentavelmente, a cultura educacional de se não houve prática, não houve aprendizado. E se não houve aprendizado, não houve ensino. Se isso é verdade, Deus é o pior educador da história, porque quantas vezes ele tendo ensinado, exortado Israel, entendendo, nem por isso praticou. Então, assim, essa dogmatização,
essa abordagem pragmática, para mim, acaba sendo complicada. Eu vou falar um pouquinho do que é a minha abordagem. Tá? A minha abordagem, ela é basicamente a seguinte: eu entendo que na relação da leitura, entendimento e exposição do texto bíblico, eu, Helder, tenho 3 tarefas principais. Primeiro, voltar para o passado e compreender o significado original do texto bíblico. Quem escreveu, por que escreveu, como escreveu, para quem escreveu e quais são as verdades escritas ali. Então, eu volto para o passado e entendo o significado original do texto. Mas aí vem uma segunda tarefa, que é eu voltar do passado para a minha realidade presente com a seguinte pergunta: o que isso tem a ver comigo? Esse texto ele foi primeiramente escrito para Israel, lá no deserto, foi escrito para as tribos do norte, para a geração que estava no cativeiro babilônico, para o Timóteo, para o Teófilo, para as 7 igrejas do Apocalipse, ok? Aqueles primeiros destinatários. Então a minha pergunta é a seguinte: o que isso tem a ver comigo? Porque se eu não souber em que esse texto me diz respeito, Tiago, é aí que eu chamo de implicação, eu não vou saber o que fazer dele. Ou, de repente, eu vou sugerir práticas que não tem nada a ver com o texto. Vamos pegar a Ruth falando para Noemi que o seu Deus será o meu Deus e usar no casamento para falar que é o marido falando para a mulher. Exatamente, falar sobre casamento. Tiago, escutei uma boa, cara. Que tem que ser cheirosa como Esther, cara. Sacou? Cheirosa como Esther, né? E por aí vai, né? Eu vi esses dias também. O que Paulo deseja para as igrejas, graça, paz, que o amor de Cristo, né, as saudações ou o final, é a mesma coisa que Jesus deseja para a sua noiva, consecutivamente a gente. Então, no casamento, a gente tem que viver essas coisas também. Entendi. Isso é forçar a barra numa aplicação, que é aquilo, nem tudo que foi lá atrás aplica-se imediatamente na minha vida. Então, eu vejo, Tiago, que eu preciso ter uma etapa anterior à aplicação que eu chamo de implicação. É o ponto de contato. É a conexão entre a realidade passada e minha vida presente. Se eu não traço essa ponte, eu vou sugerir aplicações que não fazem sentido. Tipo copiar as atitudes de Abraão, imitar o comportamento de Gideão, ter a mesma postura de Paulo, quando na verdade a verdade bíblica talvez dessas passagens talvez não esteja na atitude em si do personagem bíblico, mas na ideia que está sendo desenvolvida ao longo do documento. Então, para mim, a implicação é hora de eu parar. O que isso tem a ver comigo? Em que esse texto me diz respeito? Não, tô cheio de ideia aqui, né? Mas para não ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão, você pode ser o que quiser. Eu acho que até como tem uma música infantil sobre isso, né? Mas você sabe que a minha preocupação tá nesse ponto, Tiago. Porque assim, talvez Sansão, Gideão tenham feito coisas, cara, que a gente não quer fazer e não deve fazer. Mas se eu simplesmente traço uma linha reta de imitação, eu chamo de ultrapersonalização, Tiago. Eu chamo de a homilética de Wall-E. Lembra do Wall-E? Aquele personagemzinho da boinazinha, acho que é vermelha e branca, né? É bem antigo, cara. Aonde está o Wall-E, né? Isso, onde está o Wall-E? Eu falo que tem muita gente que explica e aplica a Bíblia na homilética de Wall-E. Onde está Davi, põe seu nome. Onde está Sansão, põe seu nome. Ninguém quer pôr no de Judas, né? Beleza, né? Mas sabe... Ou só põe na parte boa da vida de Davi, né? Isso aí. Né? Então, assim, a implicação me ajuda a não cometer esses erros. Em que me diz respeito de acordo com o propósito. E aí a terceira etapa, para mim, é a etapa da aplicação. Diante do significado original, diante
do ponto de contato entre a realidade passada e minha vida no presente, o que fazer? Me parece que surgirão aplicações mais naturais e mais coerentes do que simplesmente traçar uma linha reta com Jesus, uma linha reta do personagem, ou o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Dogmatizar uma prática e fazer dela a minha aplicação. Tem um autor, ele não é cristão, ele não escreveu no contexto cristão, mas nós fomos buscar nele essa compreensão da diferença entre significado e significância de um texto. E que eu uso muito na minha hermenêutica e na minha homilética, Tiago. Me ajuda na interpretação e na aplicação. Significado é basicamente uma verdade pretendida, comunicada pelo autor original, tendo em vista o que ele escreveu, como escreveu e por que escreveu. Tem okay? De bate-pronto aí o nome dele? Tem, é o Edward Hirsch. A gente só tem em inglês, traduzindo o livro seria Validade na Interpretação. Edward Hirsch. Hirsch. Né? O que o Hirsch está tentando trabalhar é como é que nós abordamos textos de acordo com o propósito original, a intenção autoral, para a gente não se achar livre, Tiago, de fazer do texto que a gente quer, tanto em termos de significação, né, de dar um significado, quanto da sua aplicabilidade. E nesse sentido, o que é significância? É a aplicabilidade prática do sentido original ao longo dos tempos, desde lá atrás até os dias de hoje. Isso quer dizer que a Bíblia não tem um significado novo a cada dia, mas ela pode ter uma aplicação distinta a cada época, a cada contexto, né? Eu fico pensando o seguinte, eu, Helder, tenho o desafio de, como cristão, de falar a verdade. Aí eu tenho um filho de 10 anos de idade, ele, salvo em Jesus, ele tem o mesmo desafio de falar a verdade. Mas os âmbitos em que ele tem que falar a verdade são diferentes dos meus. Realidades que ele enfrenta na sua vida são diferentes das minhas. Eu tenho esferas nas quais eu posso mentir que ele não pode mentir porque ele não vive naquelas esferas. Isso não quer dizer que a Bíblia seja diferente no seu significado em função de contextos ou realidades distintas, mas que ela tem aplicabilidades distintas em épocas, contextos, momentos, grupos, pessoas distintas. O significado é único, a aplicabilidade é distinta. Ótimo. Helder, acho que homileticamente o nosso episódio ficou perfeito. Muito show, a gente pode encerrar agora, mas eu queria fazer um apêndice, porque na nossa conversa surgiu uma dúvida, inclusive pessoal. Eu até estava planejando, vou perguntar quando a gente terminar a gravação, mas eu falei, não, vou perguntar ao vivo, porque pode ser dúvida de outras pessoas e tem tudo a ver com o texto. Mas agora assim, vou fazer um apêndice, tá? No nosso assunto, que é o seguinte, em narrativas, é comum a gente aprender no estudo de narrativas, né, na hermenêutica, de que um parágrafo narrativo ele tem um princípio só, né? Tem o cerne dele, né? A coluna, né? A espinha dorsal dele. Vou dar um exemplo aqui, eu sempre uso esse exemplo quando eu vou falar disso que eu tô falando agora, que é o filho pródigo, né? O objetivo do filho pródigo, se coloca ele dentro das outras três parábolas, duas parábolas que tem ali, formando três, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, né? O filho pródigo. O objetivo é mostrar o tamanho do amor de Deus. Ok? Se eu fosse um pregador expositivo, vou aplicar esse texto. Vou aplicar pensando no amor que Deus tem por um perdido. Tá? Agora, e a aplicação sobre o filho do filho pródigo, o porco, o tempo na rua? Como que a gente entende e se relaciona com narrativas? Agora não precisa mais usar o exemplo do filho pródigo, é que ela é muito latente, né? E é bem usada pelos pregadores em geral. Com narrativas, as muitas aplicações, né? Até onde eu posso ir com as minhas aplicações em um texto do exemplo narrativo? Nossa, sensacional, Tiago.
Porque você sabe que tanto narrativas, parábolas, que são textos bíblicos muito visuais, muito gráficos, nós temos a séria tendência da ultrapersonalização, né? Então nós queremos traçar sempre correspondências direto entre personagens, cenários, diálogos, episódios, sabe? Então a gente quer saber quem é o filho pródigo, qual é o porco, né? Qual é a comida do porco, né? E por aí vai. A braveza do filho mais velho. Isso, exatamente. E aí a gente perde de vista o porquê a história foi contada, né? Então, para mim, quais são os desafios hermenêuticos e homiléticos da narrativa bíblica? Primeiro, entender que episódios estão dentro de uma história maior. E que nem sempre um episódio vai ter necessariamente um princípio. Eu até nem curto muito a ideia de princípio, eu prefiro lidar com a ideia de verdades. Porque princípio é algo muito contingencial, muito mutável. O princípio que você entende não é o que eu entendo. Verdade é aquilo que o texto quis comunicar, né? É absoluta, né? Isso. Então, por exemplo, a pergunta é a seguinte: que verdade a parábola do filho pródigo quis contar? Você entende a verdade e você aplica a verdade, sem ultrapersonalizar as personagens do texto. Então, a preocupação não é com quem é o filho pródigo na minha vida, Não, a verdade é a seguinte, como você falou, é o Deus que ama, está em busca do perdido, como um pai sempre aberto, de braços abertos para o arrependimento do seu filho. Então, eu não estou preocupado em identificar, de novo, a lã do Gideão, qual é a trombeta que Deus me deu para tocar, o vaso para quebrar e a tocha para levantar. Não, qual é a verdade? É que, naquele momento da história, tanto Gideão quanto todo o povo de Israel deveria entender, deveria aprender a confiar no Senhor. E que o resultado da vitória não era fruto dos seus esforços, mas da graça e bondade de Deus por causa do arrependimento de Israel. Né? Então eu diria que hermeneuticamente, teologicamente, a gente tem que chegar no seguinte: qual é a verdade sendo comunicada por essa história? O que do caráter, dos feitos e dos propósitos de Deus? Quando eu entendo isso, a minha aplicação tem que ser nesse sentido, da verdade, não dos personagens. Personagens protagonizam a verdade, diálogos narram a verdade, mas o ponto é, que verdade é essa? Aí alguém vai querer dizer, né? Mas então por que o autor bíblico escolheu colocar o personagem do filho mais velho, escolheu mostrar que ele ia para fora, né? Ou por que ele usou lã, não usou, sei lá, palha? E, né, falando assim, estamos jogando a pobreza estamos deixando pobre o relato bíblico e tudo mais, mas para você então, né, reforçando aí a pergunta que eu fiz, que foi especificamente sobre narrativas, né, se a gente encontra essa verdade, colocando ela num círculo central, tô pensando numa ilustração aqui, colocando a verdade num círculo central, você faria pouquíssimos círculos em volta que poderíamos encontrar aplicações. Quanto mais próximo do círculo central que é a verdade, mais relevante. Quanto mais distante, mais perigoso e mais você teria dificuldades e se afastaria disso. Sim. E até mais alegóricos podemos nos tornar, viu, Tiago? Porque, assim, eu faço até uma distinção entre... Distinção, assim, tá no mesmo âmbito, mas eu percebo, muitas vezes, alegoria hermenêutica e alegoria homilética. Quanto mais distante da verdade narrada pela história, mais alegórico eu me torno na aplicação. Porque daí eu sou o Davi da história, o fulano de tal é o Golias, sabe? A multidão na frente do paralítico, passar por cima da multidão. Isso, a multidão, a água mexendo, né? Qual é o poço que Jesus quer te levar?
Sei lá, tô pensando aqui em coisas, né? Então, quanto mais distante da verdade narrada pela história, mais alegórico eu me torno na aplicação. E me parece que é inversamente proporcional também. Quanto mais perto da verdade, menos alegórico, ou menos tentado a sugerir aplicações que não tenham absolutamente nada a ver. Puxa, dá vontade de criar outros apêndices aqui, mas vou ficar só com um apêndice no nosso episódio. Muito obrigado, viu, Oder, por estar com a gente, por ceder seu tempo, por mostrar a difícil tarefa, mas empolgante, que é aplicar a pregação expositiva, né, no contexto da igreja, dos acampamentos, dos cultos de jovens, das reuniões, das palestras, as conferências, né? Muito obrigado mesmo, foi um privilégio ter você com a gente aqui. Valeu, privilégio mesmo. Eu queria encerrar, Tiago, mencionando a ideia de um autor daquele Fundamentos para o século XXI, num capítulo que ele fala sobre hermenêutica e homilética, ele diz o seguinte: interpretação ruim produz doxologia ruim, que produz aplicação ruim. Ou seja, se eu entendo o texto errado, eu me relaciono errado, entendo Deus errado, me relaciono errado e, portanto, eu pratico errado. Né? Ou seja, é muito importante não apenas a aplicação, senão o correto entendimento do texto. E o correto entendimento do texto vai me ajudar a ter boas aplicações. Né? Então, acho que é isso. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Galera, esse foi mais um episódio do nosso Praxis. Que bom que você ficou com a gente até aqui. Um abraço e até semana que vem, até o próximo. Valeu!